Olá, nós estamos aqui em Catalão para conhecer os Detetives Ecológicos, um projeto apoiado pela FUNAP. Vem conhecer com a gente! Olá, eu sou o Frederico Gemésio Lemos, professor na Universidade Federal de Catalão e coordenador do grupo de pesquisa Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado, o PCMC. Desde 2021, nós vimos desenvolvendo o projeto Detetives Ecológicos, uma iniciativa que nasceu de uma parceria entre o PCMC, a UFCAT e a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, a SEMAD. O objetivo desse projeto, o projeto Detetives Ecológicos, é levantar informações de como a sussuarana ou onças pardas vivem em ambientes modificados e unidades de conservação do nosso estado. De maneira geral, a gente tem tentado entender como as onças respondem a conviver em um ambiente cada vez mais modificado e com presença humana e de animais domésticos. Especificamente, o que a gente quer entender são questões ecológicas, principalmente de história natural, como, por exemplo, qual o tamanho que uma onça precisa para viver? O que ela come geralmente? Ela de fato se alimenta de animais domésticos ou mais de animais silvestres? Quais são as principais ameaças para as sussuaranas no nosso estado? E, principalmente, as unidades de conservação que temos são suficientes para manter populações viáveis dessa espécie? Lembrando que a onça parda é uma espécie predadora de topo de cadeia alimentar. Ela é um indicador de qualidade ambiental e tem um papel chave na regulação de ecossistemas. Especificamente, nós também temos interesse em melhorar a convivência entre pessoas e onças. Então, objetivos específicos do projeto são, além da parte ecológica, transformar esse conhecimento de como as onças vivem e assim criar estratégias para ajudar as pessoas que vivem com essas onças a coexistirem melhor. E para isso a gente desenvolve ações de educação, de atendimento em propriedades, que visam melhorar essa convivência e preparar as gerações futuras para entender melhor essa espécie que coabita o cerrado conosco. Bom, desde o início do projeto, nós já atingimos vários resultados que buscávamos, mas eu gostaria de destacar, por exemplo, nós já conseguimos monitorar alguns indivíduos de sussuaranas e isso tem permitido a gente entender quais ambientes são preferidos por essa espécie. Corroborando outros dados de outro projeto que desenvolvemos no passado, está ficando cada vez mais claro para nós que onças pardas precisam de ambientes naturais, de áreas florestadas, que são aqueles hábitats selecionados pela espécie, ou seja, áreas muito abertas, áreas muito transformadas por nossas ações, tendem a ser ambientes piores para as onças pardas. E, paralelamente a isso, nós também estamos começando a entender do que ela se alimenta no que a gente chama de agroecossistema. Ambientes que têm ainda uma parcela de biodiversidade nativa, mas essa parcela de biodiversidade em interação com animais domésticos e pessoas. E contrariando o que era esperado, as onças pardas fazem pouco uso de animais domésticos. O grosso da sua dieta são capivaras, tamanduás-bandeira, tatus, ou seja, a fauna silvestre, o que nós esperávamos que um predador comesse, o que significa também que a gente não precisa temer tanto quanto tememos a presença desse predador numa área de fazenda. Outro resultado que eu acho muito interessante é que até aqui nós conseguimos conversar sobre meio ambiente com mais de 1.500 crianças de diferentes municípios goianos, como Cumari, Corumbaíba, Água Limpa, Marzagão, Caldas Novas, São Domingos, no Nordeste goiano. E isso é muito importante porque essas pessoas têm um vínculo muito forte com áreas naturais, com áreas de fazenda. E são elas que no futuro estarão em contato com onças pardas. Então, de uma maneira geral, eu acredito que o principal resultado construído até aqui é uma rede colaborativa que envolve pesquisadores, pessoas vivendo no campo, crianças, outros educadores, órgãos estaduais como a SEMAD e prefeituras, para que a gente possa construir um plano colaborativo de conservação. Então eu diria que esse é o nosso principal resultado até aqui. Então, como vocês podem perceber,
o projeto, que funciona quase como um programa, né? Ele tem vários subprojetos, vários objetivos específicos dentro desse guarda-chuva mais amplo. Ele é um projeto complexo e o maior desafio é que esse projeto ele só se sustenta cientificamente e conservacionisticamente em longo prazo. O maior desafio hoje é a gente conseguir apoio, conseguir recurso para viabilizar esse projeto em longo prazo. Onças pardas são animais muito difíceis de se capturar, de se monitorar, de se acompanhar na natureza. Tem áreas de vida muito grandes, caminham muito diariamente, então isso demanda uma equipe muito capacitada, mas também muito intensa no campo e uma estrutura física também relevante. Então eu diria que hoje o apoio, o recurso financeiro é o maior desafio às onças, ao estudo das onças, né? Para isso, nós contamos hoje com uma equipe que é composta por várias biólogas, veterinários e educadores. Nós somos em mais de 10 pessoas desenvolvendo esse projeto diariamente para que a gente consiga alcançar os resultados apresentados aqui. Nesse sentido, a FUNAP é uma espécie-chave para o desenvolvimento do projeto. Nós temos uma parceria longeva entre a UFCAT e a FUNAP e o nosso grupo de pesquisa. Desde 2009, a FUNAP nos apoia e faz a gestão de projetos envolvendo onças, raposinhas e outros carnívoros que a gente pesquisa. Mas eu diria que trabalhar com a FUNAP dá celeridade às nossas ações, há uma organização contábil que nos dá muita tranquilidade, principalmente com relação à assessoria jurídica e mesmo aquela conversa diária que nos ajuda a implementar o que a gente precisa fazer em termos de execução de ações, organização de equipe, pagamentos. Então eu arrisco dizer que sem a FUNAP nós não conseguiríamos alcançar os resultados que a gente tem até aqui nesse projeto. Oi, eu sou Fernanda Cavalcante de Azevedo, sou bióloga, doutora em ecologia, sou a coordenadora executiva do Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado e sou professora voluntária aqui na Universidade Federal de Catalão. A gente está agora aqui no Laboratório de Biologia Integrativa e Conservação da UFCAT, onde o projeto Detetives Ecológicos analisa os dados, boa parte dos dados coletados em campo. Então hoje o projeto conta com 5 bolsistas, né? 3 delas que moram na área de estudo, né? Na principal área de estudo do projeto, elas estão baseadas lá no município de Água Limpa. Uma bolsista é responsável pela coleta dos dados ecológicos, né, a Manuela Pinho, então ela instala as armadilhas fotográficas, ela vai checar os pontos por onde as espécies detetives passaram, ela também coleta informações biológicas, fezes, e isso tudo vem aqui para o laboratório para nós analisarmos. As outras 2 bolsistas, a Stephanie Teodoro e a Bruna Ferreira, elas trabalham com a comunidade. É a parte do projeto que pega os dados coletados, né, os dados ecológicos coletados e leva para a comunidade esse conhecimento. Então ela faz essa interface entre a ciência, elas fazem essa interface entre a ciência e a sociedade. Elas trabalham principalmente com as comunidades rurais, com a comunidade escolar e também com a comunidade de turistas, porque o projeto Detetives Ecológicos ele se desenvolve entre 2 unidades de conservação aqui no sudeste de Goiás, que são o Parque Estadual da Mata Atlântica e o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. Então, essas 3 biólogas estão morando, né, entre esses 2 parques e coletando essas informações. Além disso, a gente tem bolsistas que foram estudantes aqui, né, graduandos aqui da UFCAT, e elas estão responsáveis por analisar os dados aqui no laboratório. Uma delas, que é a Kathleen Fonseca, ela trabalha diretamente com as amostras fecais que nós coletamos da onça parda. Então ela analisa, ela tria as fezes para tentar detectar o que a espécie está comendo. Já a outra bolsista, Larissa Sass, ela analisa as carcaças das presas predadas pela onça parda. Ela traz aqui para o laboratório, né, analisa esses dados e consegue chegar a informações muito precisas de padrões de predação da nossa espécie detetive,
né, principal nesse projeto, que é a nossa PAR. Além disso, nós temos ainda alunos de graduação que estão iniciando as suas iniciações científicas, fazendo os seus projetos de conclusão de curso, utilizando dados do projeto. Por exemplo, o Matheus Bento, que está trabalhando com outra espécie de detetive, que é o cachorro vinagre, bastante interessante, com pouquíssimos dados sobre essa espécie. E nós temos alunos também da pós-graduação vinculados ao projeto. Uma aluna de doutorado, Juliana Benck, e uma aluna de mestrado, Sofia Nassif. Elas fazem a pós-graduação lá na Universidade Federal de Uberlândia, mas analisam os dados e são orientados aqui na Universidade Federal de Catalão. E essa parceria do Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado com a FUNAP, ela não é de hoje, né? Desde 2009 que a FUNAP apoia os projetos que o PCMC desenvolve, e especificamente o projeto de Detetives Ecológicos desde o início em 2022. Então a FUNAP ela desempenha um papel fundamental para nós da universidade, né, ou do grupo de pesquisa, que é fazer a gestão desses recursos, né? Porque a gente, estando no campo, ocupado com a orientação dos alunos, com a coleta de informação, ter esse apoio, né, esse suporte, que é a orientação jurídica, a orientação financeira e a transparência, né, no uso dos recursos. Uma vez que todo o aporte financeiro que entra no projeto de Detetives Ecológicos, ele se dá através da FUNAP. Então, a transparência na gestão desses recursos é fundamental para que os projetos entreguem para a sociedade não só o conhecimento científico, mas entreguem que o dinheiro público, né, ou o dinheiro investido no projeto está sendo usado de maneira transparente, eficaz, bem utilizado, né, que é o propósito do projeto desde o início. Olá, meu nome é Mariela Castro, eu sou coordenadora junto com o professor Frederico e com a professora Fernanda aqui do Laboratório de Biologia Integrativa e Conservação da Universidade Federal de Catalão, e apresentando um pouco dos dados do nosso laboratório, nós temos mais de 520 exemplares aqui na nossa coleção de vertebrados. A maior parte deles, cerca de metade, é formada por mamíferos, a maioria deles carnívoros, né, que são os objetos de estudo principais aqui do laboratório. Mas não tem só isso, a gente também tem espécimes de tubarões e raias marinhos aqui no meio do cerrado. E com 36 espécimes, nós temos a maior coleção do mundo de raposinha do campo, Licalopex vetulus. Além disso, nós temos trabalhado intensamente desde 2018, quando constituímos o LABIC, na orientação de discentes em diferentes níveis. Então, nesse quesito de formação de recursos humanos, nós já orientamos mais de 20 TCCs, mais de 17 iniciações científicas e produzimos mais de 50 artigos científicos.